O milionário expulsou a entregadora rindo dela. Ele achava que ela era apenas uma qualquer, mas a mulher tinha uma identidade poderosa. Quando a verdade surgiu, ele se arrependeu. Se esta história te interessou, inscreva-se em nosso canal, não se esqueça de curtir este vídeo e nos diga de qual cidade você está nos assistindo. Vamos continuar. O rugido da motocicleta de Sofia Martins perfurou a cacofonia do trânsito noturno do Rio de Janeiro. Serpenteando entre carros de luxo com precisão treinada, ela equilibrava uma caixa de pizza nas costas de sua moto, seus olhos fixos no imponente edifício de vidro à frente. A sede da Ribeiro Global, seu destino, erguia-se como um monumento, cristalino de riqueza e poder contra o céu roxo alaranjado do pôr do sol. O calor do verão grudava em sua pele sob o uniforme desgastado de entregadora, mas Sofia mantinha sua compostura. Aos 24 anos, ela havia dominado a arte de parecer impassível, mesmo quando cercada pelos símbolos de riqueza que a lembravam de tudo o que havia perdido. A caixa de pizza, ainda quente contra suas costas, estava destinada ao último andar, especificamente ao escritório de Alexandre Ribeiro, CEO da Ribeiro Global. O piso de mármore do saguão refletia os lustres de cristal acima, criando um caleidoscópio de luz que parecia projetado para fazer alguém de uniforme de entrega se sentir ainda mais deslocado. Os seguranças mal olharam para ela quando se aproximou da recepção, seu desdém um companheiro familiar nesse tipo de edifício. Entrega de pizza para o andar executivo, Sofia anunciou, sua voz firme e profissional. As unhas perfeitamente manicuradas da recepcionista clicaram contra seu teclado enquanto verificava o pedido. Sua expressão sugerindo que lidar com o pessoal de entrega estava abaixo de seu salário. Pegue o elevador de serviço, a recepcionista instruiu, sem se dar ao trabalho de olhar para cima. Mas Sofia manteve-se firme, ombros eretos. O pedido especifica acesso pelo elevador principal, requisito do andar executivo. Seu tom não deixava espaço para discussão, embora mantivesse a voz agradável. Os olhos da recepcionista se estreitaram, mas ela não podia discutir com o protocolo. Com relutância visível, ela pressionou um botão, ativando o acesso ao andar executivo no elevador principal. Sofia entrou no elevador espelhado, imediatamente, cercada por 3 executivos de ternos sob medida que instintivamente se afastaram dela, como se sua presença pudesse de alguma forma manchar suas roupas de grife. Quando as portas começaram a se fechar, uma voz autoritária gritou: "Segure esse elevador." Uma figura alta entrou com passos firmes, o próprio Alexandre Ribeiro, embora Sofia soubesse que ele não teria motivo para reconhecê-la. Seu porte, de 1,90 m, dominava o espaço, o terno de grife lhe caindo como uma armadura, cabelo escuro perfeitamente penteado. Ele se portava com a confiança de alguém que nunca tinha ouvido a palavra não. O elevador subiu bruscamente e de repente parou completamente. Uma voz mecânica anunciou: "Atenção, capacidade máxima de peso excedida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia podia sentir o desconforto dos executivos, seu desejo compartilhado de evitar o olhar de Ribeiro. Mas ela sabia o que precisava ser feito, o que qualquer pessoa lógica sugeriria. A última pessoa a entrar deve sair, ela afirmou simplesmente, olhando diretamente para Ribeiro. Os outros executivos suspiraram silenciosamente, seu choque com a audácia dela palpável no espaço confinado. Os olhos cinza-aço de Ribeiro se fixaram nela, uma mistura de diversão e irritação cruzando suas feições. "Você sabe quem eu sou?" Ele perguntou, sua voz carregando a confiança suave de alguém acostumado a intimidar outros com apenas algumas palavras. "Sim," Sofia respondeu calmamente. "Você é a última pessoa que entrou no elevador." Alguém atrás dela sufocou uma risada, rapidamente transformada em tosse. A expressão de Ribeiro escureceu por um momento antes de, inesperadamente, se transformar em um sorriso irônico. Sem mais uma palavra, ele saiu do elevador, mas não antes de fixar Sofia com um olhar penetrante. "Você vai se lembrar deste momento," ele disse suavemente,
enquanto as portas se fechavam entre eles. O que Ribeiro não sabia, não podia saber, era que Sofia já havia calculado cada detalhe desse encontro. A capacidade de peso do elevador, o momento de sua chegada, até a probabilidade de sua reação. Porque Sofia Martins não era apenas uma entregadora qualquer, e esta não era apenas uma entrega de pizza qualquer. Enquanto o elevador continuava sua subida, Sofia permitiu-se um pequeno sorriso. A fase 1 de seu plano havia funcionado perfeitamente. Ela havia chamado sua atenção. Agora vinha a parte mais desafiadora, fazê-lo entender exatamente com quem ele estava lidando, mesmo que esse entendimento viesse tarde demais para seu conforto. O elevador tocou, anunciando sua chegada ao andar executivo. Ao sair, Sofia endireitou os ombros, a caixa de pizza leve em suas mãos, mas pesada de propósito. Ela havia esperado 5 anos por este momento, planejando meticulosamente cada detalhe. A entrega de pizza era apenas o começo, seu cavalo de Troia na fortaleza da Ribeiro Global. Mal sabia Alexandre Ribeiro, mas seu império estava prestes a enfrentar seu maior desafio, não de seus concorrentes ou do mercado, mas da aparentemente insignificante entregadora que ele acabara de dispensar. Porque Sofia Martins tinha um segredo que abalaria a Ribeiro Global até seus alicerces, e tudo começou com uma simples entrega de pizza numa noite quente de verão no Rio de Janeiro. O escritório de Alexandre Ribeiro personificava o poder. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista dominante do horizonte do Rio, enquanto obras de arte moderna valendo milhões adornavam as paredes. Sofia ficou quieta, observando enquanto Ribeiro examinava a caixa de pizza com curiosidade medida. Sua irritação anterior do incidente do elevador não havia se dissipado completamente, mas algo mais havia tomado seu lugar. Intriga. Diga-me, ele disse, abrindo a caixa sem tirar os olhos dela. O que faz uma entregadora ter tanta confiança? Que pode encarar um CEO? Seu tom era conversacional, mas Sofia reconheceu a armadilha em suas palavras. Ele estava testando-a, esperando que ela se humilhasse ou se tornasse defensiva. Em vez disso, ela encontrou seu olhar firmemente. A mesma coisa que faz um CEO pegar o elevador principal quando o elevador executivo estava claramente disponível. Curiosidade. Sua resposta foi medida, profissional, mas com um toque de perspicácia que fez Ribeiro pausar no meio do movimento. Ele recostou-se em sua cadeira de couro, estudando-a com interesse renovado. Você é muito corajosa ou muito tola? Você sempre analisa suas situações de entrega tão minuciosamente. Eu analiso tudo, Sr. Ribeiro. É tanto um hábito quanto uma necessidade. Sofia manteve sua compostura, embora seu coração acelerasse com antecipação. Esta era a abertura que ela estava esperando. Os olhos de Ribeiro se estreitaram levemente. Uma necessidade para uma entregadora de pizza? Uma necessidade para alguém que teve que renegociar o contrato de aluguel da família aos 15 anos, porque seus pais não falavam português bem o suficiente para entender que estavam sendo explorados. Sofia observou como essa informação causou impacto, notando como a expressão de Ribeiro mudou de desdenhosa para ligeiramente mais envolvida. Você está me dizendo que negociou um contrato de aluguel aos 15 anos? Seu ceticismo era evidente, mas havia também um traço de curiosidade em sua voz. Sofia assentiu. E aos 16 eu estava administrando todos os assuntos financeiros da minha família. Eu teria estudado finanças na faculdade, mas a vida tinha outros planos. Ribeiro levantou-se, dirigindo-se à sua mesa onde vários monitores exibiam dados financeiros complexos. Uma história interessante. Quer prová-la? Ele gesticulou para um dos monitores. Este é um problema atual que estamos enfrentando com uma de nossas empresas subsidiárias. Se você é tão boa com números como afirma, dê uma olhada. Sofia aproximou-se da mesa, mantendo uma distância cuidadosa. A tela mostrava uma planilha financeira complexa, do tipo que intimidaria a maioria das pessoas. Mas os olhos de Sofia se iluminaram com reconhecimento. Vocês têm uma falha em cascata no seu modelo de avaliação de risco, ela disse após apenas alguns momentos de exame. Seus analistas estão usando o desvio padrão para medir o risco,
mas não estão considerando a distribuição de cauda gorda nos seus investimentos em mercados emergentes. As sobrancelhas de Ribeiro se ergueram. Continue. Seu modelo assume distribuição normal de retornos, mas mercados emergentes não seguem esse padrão. Vocês estão subestimando suas perdas potenciais em pelo menos 23%. Os dedos de Sofia coçavam para tocar o teclado, para mostrar-lhe exatamente o que ela queria dizer, mas ela se conteve. Também há um erro na sua matriz de correlação. Vocês estão tratando esses mercados como variáveis independentes, quando eles estão claramente interconectados. Por um momento, Ribeiro não disse nada. Ele caminhou até a janela, mãos cruzadas atrás das costas, as luzes da cidade refletindo em seu relógio caro. Quando ele se virou de volta, sua expressão havia endurecido. Quem é você, realmente? Ele exigiu, todo o pretexto de conversa casual desaparecido. Nenhuma entregadora poderia identificar esses problemas em minutos, quando toda a minha equipe financeira os perdeu por semanas. Sofia sorriu levemente. Às vezes, os melhores insights vêm de lugares inesperados, Sr. Ribeiro. Talvez isso seja algo que sua equipe financeira deveria considerar. Você está desperdiçando seu talento entregando pizzas, ele disse, seu tom desdenhoso ainda tingido com algo mais cálculo. Mas talento sem credenciais adequadas, sem as conexões certas, sem o background certo, é inútil neste mundo. Sofia pegou sua bolsa de entrega, seus movimentos deliberados e sem pressa. É isso que você realmente acredita, Sr. Ribeiro? Que o talento só existe dentro dos limites de diplomas caros e associações em clubes de campo? Eu acredito que o sucesso neste mundo segue certas regras, ele respondeu friamente. Regras que alguém como você não poderia possivelmente entender. Enquanto Sofia caminhava em direção à porta, ela se virou uma última vez. As regras podem mudar, Sr. Ribeiro. E às vezes, as pessoas que você menos espera são as que as mudam. Com isso, ela saiu de seu escritório, sabendo que havia plantado as sementes da dúvida em sua mente. O que Ribeiro não percebeu foi que a presença de Sofia em seu escritório naquela noite não era uma coincidência. Cada palavra, cada gesto, cada resposta havia sido cuidadosamente coreografada. Porque Sofia Martins não estava apenas entregando pizza, ela estava entregando uma mensagem que se tornaria mais clara nas próximas semanas, à medida que a Ribeiro Global enfrentasse desafios que nunca viu chegando. Enquanto ela descia de elevador até o saguão, Sofia permitiu-se um momento de satisfação. A fase 2 estava completa. Ela havia demonstrado seu conhecimento enquanto mantinha sua cobertura. E mais importante, ela havia feito Ribeiro subestimá-la, exatamente como planejado. 2 semanas após o incidente da entrega de pizza, o andar executivo da Ribeiro Global fervilhava com uma tensão incomum. Alexandre Ribeiro estava à cabeceira da mesa de conferência, seu comportamento normalmente composto, mostrando rachaduras sutis enquanto se dirigia à sua equipe sênior. Expliquem-me, ele disse, sua voz enganosamente calma como perdemos isso. Ele gesticulou para a tela de apresentação atrás dele, que exibia uma série de projeções financeiras alarmantes. As ações da empresa haviam caído 15% em apenas 3 dias, e sua divisão do mercado asiático estava sangrando. Dinheiro. Vitória Cerqueira, sua diretora financeira, limpou a garganta. A volatilidade do mercado não foi prevista por nossos modelos. A correlação entre nossos investimentos asiáticos era exatamente o que ela disse que seria. Ribeiro interrompeu, recebendo olhares confusos de seus executivos. Ele dispensou seus olhares questionadores, sua mente retornando à entregadora que havia identificado em minutos o que toda sua equipe financeira havia perdido por semanas. João Moreira, o chefe de gestão de riscos, remexeu-se desconfortavelmente em sua cadeira de couro. Senhor, descobrimos algumas irregularidades em nossos sistemas. Alguém tem acessado nossos bancos de dados financeiros. A cabeça de Ribeiro levantou-se rapidamente. Que tipo de acesso? Nada foi adulterado, Moreira esclareceu rapidamente.
Mas alguém tem analisado nossos padrões de dados, estudando nossas estratégias de investimento, particularmente em mercados emergentes. Os pontos de acesso são impossíveis de rastrear. Antes que Ribeiro pudesse responder, sua assistente irrompeu na sala, tablet em mãos. Senhor Ribeiro, você precisa ver isso. Ela abriu um site de notícias financeiras na tela principal. A manchete fez todos na sala congelarem. Investidor desconhecido prevê declínio de mercado da Ribeiro Global. Ganha milhões apostando contra as ações. O artigo detalhava como um investidor anônimo havia previsto perfeitamente a crise atual da empresa, completo com modelos matemáticos que correspondiam exatamente ao que a entregadora de pizza havia apontado. O investidor havia usado esse conhecimento para fazer uma fortuna apostando contra a posição da Ribeiro Global nos mercados asiáticos. Descubram quem é esse investidor, Ribeiro ordenou, sua voz tensa com raiva controlada. E me tragam tudo o que puderem sobre aquela entregadora. Já feito, senhor, sua assistente respondeu, abrindo outro arquivo. Sofia Martins, 24 anos. Abandonou a faculdade devido a dificuldades financeiras. Sem antecedentes criminais, sem dívidas pendentes. Ela tem trabalhado para a pizzaria do Antônio pelos últimos 8 meses. Antes disso, vários trabalhos temporários. Nada notável. Os olhos de Ribeiro se estreitaram. Este histórico perfeitamente comum parecia limpo demais. Conveniente demais. Investiguem mais profundamente. Ninguém com seu nível de conhecimento financeiro passa a vida entregando pizzas. Há mais em sua história. Como em resposta, seu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Pronto para reconsiderar sua posição sobre talento. Sem credenciais, Ribeiro olhou fixamente para a mensagem, uma mistura de raiva e admiração relutante percorrendo-o. Ela estava jogando com ele. Havia estado jogando com ele desde o momento em que pisou em seu elevador. Mas por quê? Qual era sua verdadeira agenda? Senhor, Vitória interrompeu seus pensamentos. Há mais. Nossa auditoria interna revelou discrepâncias significativas em nossa divisão europeia. Quem quer que seja este investidor anônimo, parece conhecer nossa empresa melhor do que nós. Ribeiro caminhou até a janela, seu reflexo sobrepondo-se ao horizonte da cidade. A entrega de pizza havia sido uma mensagem, um tiro de advertência em sua proa. Mas de quem? E para que fim? Seu telefone vibrou novamente. Verifique seu e-mail. Você encontrará provas de manipulação financeira sistemática dentro da Ribeiro Global. Seu pai ficaria desapontado. A menção de seu pai fez o sangue de Ribeiro gelar. Tomás Ribeiro havia construído esta empresa do nada. Orgulhava-se de administrá-la com absoluta integridade. Se realmente havia corrupção dentro da Ribeiro Global, como isso havia acontecido sob a vigilância de Alexandre? Reunião encerrada, ele anunciou repentinamente. Vitória, João, fiquem para trás. Enquanto os outros executivos saíam, Ribeiro voltou-se para seus conselheiros mais confiáveis. Temos uma situação. Alguém está fazendo um jogo para minha empresa e está usando nossas próprias fraquezas contra nós. Quero que cada transação, cada investimento, cada decisão tomada nos últimos 5 anos seja auditada. Isso poderia expor coisas que não queremos encontrar, Vitória advertiu cautelosamente. Melhor nós encontrarmos primeiro, Ribeiro respondeu sombriamente, porque tenho a sensação de que nossa misteriosa entregadora está apenas começando. Em Tué, seu pequeno apartamento do outro lado da cidade, Sofia Martins sorriu, enquanto monitorava o caos se desenrolando na Ribeiro Global. A fase 3 estava procedendo exatamente como planejado. Ela abriu seu laptop, revelando dezenas de abas preenchidas com dados financeiros da Ribeiro Global, informações que ela havia passado anos coletando. Uma foto emoldurada estava em sua mesa, mostrando uma Sofia mais jovem com um homem idoso, em frente à sede original da Ribeiro Global. Ela tocou a foto gentilmente, sua expressão suavizando. Está começando, vovô. Tudo o que você construiu, tudo o que eles tiraram de você, vamos consertar.
Sofia voltou-se para seu computador, abrindo uma planilha complexa. O verdadeiro jogo estava prestes a começar, e Alexandre Ribeiro não. Tinha a ideia de que a entrega de pizza era apenas o movimento de abertura em uma estratégia muito maior. Na manhã seguinte, Alexandre Ribeiro chegou ao seu escritório mais cedo que o habitual. Ele havia passado uma noite sem dormir, revisando registros antigos da empresa, procurando qualquer conexão entre Sofia Martins e o passado da Ribeiro Global. O nome de seu pai ecoava em sua mente, junto com a misteriosa mensagem sobre desapontamento. Enquanto ele vasculhava arquivos digitais, uma notificação apareceu em sua tela. Alguém havia agendado uma reunião de emergência do conselho para aquela tarde, sem sua autorização. Ele pegou seu telefone para exigir uma explicação de sua secretária, mas outro e-mail chamou sua atenção. O remetente era desconhecido, mas a linha de assunto fez seu coração pular uma batida. Acordo original de parceria de Tomás Ribeiro, 1985. Com as mãos ligeiramente trêmulas, ele abriu o anexo. O documento parecia ser uma cópia digitalizada do contrato de fundação da Ribeiro Global, mas com uma diferença crucial da versão nos registros oficiais da empresa. Havia um terceiro sócio fundador listado ao lado de seu pai e tio. Manuel Martins, Ribeiro sussurrou, o nome parecendo uma chave encaixando-se numa fechadura. Ele rapidamente fez uma busca pelos registros históricos da empresa, mas não encontrou nada. Era como se esse parceiro tivesse sido apagado da história da empresa. A porta de seu escritório se abriu, e Vitória Cerqueira entrou, parecendo preocupada. Senhor, encontrei algo na auditoria. Há irregularidades nos documentos originais de aquisição da empresa da década de 1990. Parece que certos parceiros foram removidos dos registros. Ribeiro recostou-se em sua cadeira, as peças começando a se encaixar. Um desses parceiros seria Manuel Martins? A surpresa de Vitória era evidente. Sim, como o senhor. Porque sua neta acabou de entregar uma pizza no meu escritório 2 semanas atrás. Ribeiro interrompeu, levantando-se para andar atrás de sua mesa. O que aconteceu com as ações de Martins? Vitória consultou seu tablet. De acordo com estes registros, ele as vendeu voluntariamente. Em 1992, mas... Ela hesitou. Mas o quê? As assinaturas não coincidem. Eu pedi aos nossos contadores forenses que as verificassem. A documentação da venda parece ter sido falsificada. Ribeiro sentiu uma dor de cabeça se formando atrás de seus olhos. Meu pai nunca teria permitido isso. Seu pai estava no hospital. Durante esse período, Vitória lembrou-o gentilmente. Seu tio estava dirigindo a empresa temporariamente. Tio Roberto, o mesmo tio que havia convenientemente se aposentado em uma ilha privada logo após a doença inesperada de Tomás Ribeiro. O mesmo tio que sempre descartava as perguntas de Alexandre sobre os primeiros dias da empresa. Uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Sua assistente entrou com uma expressão preocupada. Senhor, há alguém aqui para vê-lo. Ela diz que tem informações sobre Manuel Martins. Ribeiro ajeitou sua gravata. Mande-a entrar. A mulher que entrou não era Sofia Martins, mas sua semelhança com a entregadora era inconfundível. Ela parecia estar na casa dos 50 anos, carregando-se com dignidade tranquila, apesar de suas roupas modestas. Sou Helena Martins, ela disse sem preâmbulos, mãe de Sofia e filha de Manuel. Acredito que é hora de conversarmos sobre o que realmente aconteceu com a participação do meu pai na Ribeiro Global. Ribeiro gesticulou para que ela se sentasse, notando como ela recusou o copo de água oferecido. Esta não era uma visita social. Seu pai e o meu eram parceiros, ele disse, testando as águas. Helena assentiu. Mais que parceiros, eram amigos. Construíram esta empresa juntos, seu pai cuidando do lado dos negócios, meu pai gerenciando. As inovações financeiras que tornaram a Ribeiro Global única. Eles confiavam completamente um no outro. Sua voz endureceu. Até que seu tio aproveitou a doença do meu pai para forjar documentos e roubar suas ações. Esta é uma acusação séria, Ribeiro respondeu cuidadosamente. Uma que podemos provar.
Helena rebateu. Sofia não passou os últimos 5 anos entregando pizzas, Sr. Ribeiro. Ela tem reunido evidências, rastreando ex-funcionários, reconstruindo o rastro de papel que seu tio tentou destruir. Ribeiro estudou o rosto de Helena, vendo a mesma determinação que havia notado em Sofia. Por que se manifestar agora? Porque o plano de Sofia nunca foi sobre vingança, Helena explicou. É sobre justiça, sobre restaurar o que foi roubado, sim, mas também sobre salvar a Ribeiro Global da corrupção que tem crescido desde que meu pai foi forçado a sair. Antes que Ribeiro pudesse responder, seu telefone vibrou com uma mensagem urgente. A reunião do conselho estava começando mais cedo e Sofia Martins estava lá, vestida não com um uniforme de entrega, mas com um impecável terno de negócios em pé na cabeceira da mesa de conferência com uma pilha de documentos à sua frente. Helena levantou-se para sair. Minha filha está prestes a apresentar evidências de décadas de manipulação financeira dentro da Ribeiro Global. Evidências que vão muito além do que aconteceu com meu pai. A questão é, Sr. Ribeiro, de que lado da história você quer estar? Enquanto Helena saía, o telefone de Ribeiro vibrou novamente. Desta vez, era uma mensagem de Sofia. Seu pai sempre disse que a verdadeira medida de um líder é como ele lida com a verdade, quando ela finalmente vem à luz. Hora de fazer sua escolha. Ribeiro olhou para o horizonte da cidade, as palavras de seu pai ecoando em sua mente. A entrega de pizza, que parecia um pequeno aborrecimento 2 semanas atrás, havia sido o primeiro movimento em um jogo que ele nem sabia que estava jogando. Agora, ele tinha que decidir: lutar para manter as mentiras confortáveis que havia herdado ou ajudar Sofia Martins a expor a verdade sobre o passado da Ribeiro Global. A sala de reuniões da Ribeiro Global crepitava com tensão quando Alexandre Ribeiro entrou. Cada assento na enorme mesa de mogno estava ocupado, membros do conselho sussurrando entre si, enquanto Sofia Martins permanecia confiante na frente da sala. Não havia mais nenhum traço da entregadora de pizza. Em seu lugar estava uma profissional polida que comandava a atenção apenas com sua presença. Senhoras e senhores do conselho, Sofia começou, sua voz clara e firme. Obrigada por concordarem com esta reunião de emergência. O que estou prestes a apresentar mudará fundamentalmente sua compreensão do passado, presente e futuro da Ribeiro Global. Ela clicou em um controle remoto e a tela atrás dela ganhou vida com documentos, gráficos e fotografias. Em 1985, 3 homens fundaram esta empresa: Tomás Ribeiro, Roberto Ribeiro e meu avô Manuel Martins. Seu acordo de parceria foi construído sobre confiança, inovação e visão compartilhada. Os membros do conselho se mexeram desconfortavelmente enquanto Sofia exibia o acordo original de parceria, o verdadeiro, não a versão modificada nos registros da empresa. Alexandre observou suas reações cuidadosamente, notando quem parecia surpreso e quem não. Em 1992, enquanto Tomás Ribeiro estava hospitalizado e Manuel Martins lutava contra uma doença grave, Roberto Ribeiro orquestrou uma fraude sofisticada. A voz de Sofia permaneceu profissional, mas seus olhos ardiam com intensidade controlada. Ele falsificou documentos, manipulou registros e efetivamente apagou meu avô da história da empresa. Um dos membros mais antigos do conselho, Henrique Junqueira, levantou-se abruptamente. Estas são acusações ultrajantes. Onde está sua prova? Sofia sorriu levemente. Fico feliz que tenha perguntado, Sr. Junqueira, particularmente já que sua assinatura aparece em vários dos documentos fraudulentos. Ela clicou no próximo slide, mostrando assinaturas ampliadas com resultados de análise forense. Nossos especialistas confirmaram que essas assinaturas foram forjadas, incluindo a sua, Sr. Junqueira. A questão é, você foi um participante voluntário ou mais? Uma vítima do engano de Roberto Ribeiro? Junqueira afundou de volta em sua cadeira, seu rosto pálido. Alexandre notou a reação, adicionando mais uma peça ao quebra-cabeça do passado corrupto de sua empresa. Mas isso não é apenas sobre erros históricos, Sofia continuou.
A corrupção que começou com a remoção do meu avô se espalhou pela Ribeiro Global como um câncer. Nos últimos 5 anos, descobri evidências de manipulação financeira sistemática, contas ocultas e transações irregulares, todas seguindo os mesmos padrões estabelecidos em 1992. Ela produziu uma pasta grossa, colocando-a na mesa. Isto contém evidências detalhadas de membros atuais do Conselho, continuando as práticas de Roberto Ribeiro. Relatórios de ganhos falsificados, perdas ocultas, avaliações de ações manipuladas, tudo projetado para enriquecer alguns, poucos às custas de acionistas e funcionários. A sala de reuniões irrompeu em caos. Vários membros começaram a gritar, outros exigiam ver as evidências e alguns simplesmente sentaram em silêncio atordoado. Alexandre Ribeiro observava tudo, sua mente correndo com implicações e possibilidades. Sofia levantou a mão pedindo silêncio. Não estou aqui para destruir a Ribeiro Global. Estou aqui para salvá-la. Ela se virou para Alexandre. Seu pai e meu avô construíram algo notável. Uma empresa que poderia ter mudado o mundo financeiro para melhor. Em vez disso, tornou-se um playground para executivos corruptos e aproveitadores sem vergonha. Alexandre levantou-se lentamente, comandando a atenção da sala. Senhorita Martins, você fez acusações sérias contra membros atuais e antigos deste conselho. O que exatamente você está propondo? Uma reestruturação completa, Sofia respondeu sem hesitação. Auditorias, independentes de todas as divisões. Novos protocolos de conformidade. E, mais importante, restauração da participação original do meu avô. Não para ele, já que não está mais conosco, mas para uma fundação que garantirá que a Ribeiro Global retorne aos seus princípios originais de inovação e integridade. A sala ficou em silêncio enquanto Alexandre se aproximava da frente da sala. Todos os olhos o seguiam, membros do conselho prendendo a respiração, imaginando de que lado ele ficaria. Ele pegou a pasta de evidências, folheando suas páginas. Com cuidado deliberado. Senhor Ribeiro, um dos membros do conselho chamou nervosamente. Certamente você não vai deixar esta entregadora de pizza ditar termos para nós? Alexandre olhou para cima, sua expressão ilegível. Esta entregadora de pizza fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer. Ela expôs a podridão no coração de nossa empresa. A única questão é, temos a coragem de cortá-la? Ele se virou para Sofia, vendo em seus olhos a mesma dedicação aos princípios que ele lembrava em seu pai. Senhorita Martins, acredito que temos muito a discutir. Mas primeiro, ele enfrentou o conselho novamente, sua decisão tomada. Proponho uma suspensão imediata de todos os membros atuais do Conselho pendente de uma investigação completa. Usa a favor? A sala irrompeu novamente, mas desta vez Alexandre notou algo interessante. Vários dos membros mais jovens do Conselho, aqueles que haviam se juntado após a era de seu pai, estavam levantando suas mãos em apoio. A mudança estava chegando a Ribeiro Global, quer a velha guarda gostasse ou não. Sofia observou os procedimentos, com satisfação cuidadosamente ocultada. A fase 4 de seu plano estava procedendo perfeitamente. Mas ao captar o olhar avaliativo de Alexandre, ela sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Porque salvar a Ribeiro Global exigiria mais do que apenas expor o passado, exigiria construir um novo futuro, e ela não tinha certeza ainda se Alexandre Ribeiro estava pronto para as mudanças que isso traria. Após a explosiva reunião do Conselho, Alexandre Ribeiro encontrou-se em seu escritório com Sofia Martins, ambos processando os eventos da manhã. As luzes da cidade começavam a piscar enquanto o crepúsculo se aproximava, lançando longas sombras pela sala. Você vem planejando isso há anos, Alexandre disse. Não como uma pergunta, mas como uma constatação de fato. Ele serviu 2 copos de água, oferecendo um a Sofia, que o aceitou desta vez. Desde que eu tinha 19 anos, ela confirmou, tomando um gole cuidadoso. Quando meu avô estava doente, ele me contou a verdadeira história da Ribeiro Global. Não apenas sobre o que aconteceu com ele, mas sobre a visão que ele e seu pai compartilhavam.
Eles queriam criar algo revolucionário, uma instituição financeira que democratizaria a riqueza, não a acumularia. Alexandre apoiou-se em sua mesa, afrouxando a gravata. Conte-me sobre ele, sobre Manuel Martins. Todos esses anos e eu nunca soube. A expressão de Sofia suavizou. Ele era brilhante com números, mas mais do que isso, ele entendia as pessoas. Ele podia olhar para padrões de mercado e ver as histórias humanas por trás deles. Foi isso que o tornou especial. Ele nunca esqueceu que as finanças deveriam servir às pessoas, não o contrário. Como você, Alexandre observou. A maneira como você identificou aquelas falhas em nosso modelo de avaliação de risco, era ele, não era? O jeito dele de pensar? Ele me ensinou tudo o que sei, Sofia reconheceu. Mas há algo que você deveria ver. Ela tirou seu laptop, abrindo uma série de arquivos. Estas são as anotações pessoais do seu pai de 1992. Nós as encontramos nos pertences do meu avô. Alexandre inclinou-se para a frente, seu coração acelerando ao reconhecer a caligrafia de seu pai. As anotações detalhavam as suspeitas de Tomás Ribeiro sobre as atividades de seu irmão Roberto, seus planos para investigar e sua determinação em corrigir as coisas. Ele sabia, Alexandre sussurrou. Ele estava planejando expor Roberto antes de ficar muito doente para continuar. Sofia completou gentilmente. Seu pai era um homem bom, Alexandre. Ele tentou proteger a empresa, mas Roberto agiu rápido demais. Alexandre passou a mão pelo cabelo, anos de confusão, finalmente se esclarecendo. É por isso que você veio até mim primeiro, não é? Você queria ver se eu era como meu pai ou meu tio. Sofia assentiu. Eu precisava saber se você era alguém que poderia lidar com a verdade, alguém que ajudaria a consertar o que está quebrado, em vez de apenas proteger o status quo. Antes que Alexandre pudesse responder, seu telefone vibrou. Era Vitória Cerqueira solicitando acesso imediato. Ele o concedeu e ela entrou apressadamente, parecendo preocupada. Senhor, temos uma situação. Notícia da suspensão do conselho. Vazou para a imprensa. Roberto Ribeiro está a caminho, retornando de sua ilha. E ela hesitou, olhando para Sofia. E? Alexandre insistiu. Vários acionistas importantes estão ameaçando vender suas participações. As ações podem despencar até amanhã. Sofia levantou-se, sua expressão determinada. Na verdade, este é o momento perfeito. Mostre a ele os arquivos, Vitória. Vitória tirou seu tablet, revelando uma série de transações. Enquanto investigávamos a corrupção, encontramos algo interessante. Um grupo de fundos de investimento ético tem comprado silenciosamente ações da Ribeiro Global durante o último mês. Eles agora controlam quase 20% da empresa. Quem são eles? Alexandre perguntou, rolando pelos dados. Meus aliados, Sofia explicou. Pessoas que acreditam na visão original da Ribeiro Global. Eles estão prontos para apoiar uma reforma completa da empresa, mas apenas se nos comprometermos com total transparência e governança ética. Alexandre estudou os números, um plano formando-se em sua mente. Poderíamos usar o apoio deles para estabilizar o preço das ações enquanto fazemos limpeza, mas precisaríamos agir rápido. Isso não é tudo, Vitória interveio. Muitos dos executivos mais jovens da empresa me procuraram em particular. Estão cansados da velha corrupção, cansados de ver a inovação morrer em favor de lucros rápidos, estão prontos para apoiar a mudança. Sofia sorriu. Uma nova geração para uma nova Ribeiro Global, exatamente como nossos avós queriam. Alexandre levantou-se, caminhando até a janela onde a cidade se estendia diante dele como um mar de possibilidades. Meu pai costumava dizer que cada crise é uma oportunidade disfarçada. Talvez esta seja a nossa, reconstruir a Ribeiro Global da maneira certa. Ele voltou-se para Sofia e Vitória. Temos até amanhã para preparar nossa contraofensiva. Roberto tentará apresentar isso como uma tomada hostil, mas podemos provar que é na verdade uma restauração. Vitória, prepare nossa equipe jurídica. Sofia, ele pausou estendendo sua mão. Você nos ajudará a consertar isso? Sofia pegou sua mão, seu aperto firme e profissional. É por isso que estou aqui.
Mas você deve saber. Isso não será fácil. A velha guarda não sairá quietamente. Ainda bem que temos a melhor mente financeira do mercado ao nosso lado, Alexandre respondeu com um indício de sorriso, mesmo que ela tenha precisado entregar pizzas para chamar minha atenção. Enquanto começavam a planejar sua estratégia para a batalha vindoura, Sofia sentiu um peso sair de seus ombros. A fase 5 de seu plano havia evoluído para algo que ela não esperava. Uma verdadeira parceria com o filho de Tomás Ribeiro. Talvez a visão de seus avós não estivesse perdida, afinal. Apenas precisava da próxima geração para trazê-la à vida. O amanhecer rompeu sobre o Rio de Janeiro, enquanto Sofia Martins estava no escritório de Alexandre Ribeiro, assistindo a vários canais de notícias simultaneamente cobrindo a crise da Ribeiro Global. As manchetes rolavam pelas telas. Conselho da Ribeiro Global suspenso. Escândalo corporativo abala gigante financeiro. Roberto Ribeiro retorna da aposentadoria em meio ao caos da empresa. O jato particular do seu tio pousou há 20 minutos, Vitória relatou. Entrando no escritório com café fresco e uma pilha de relatórios. Ele já está dando entrevistas pintando-se como o salvador da empresa, retornando para restaurar a ordem. Alexandre fez uma careta, afrouxando a gravata. Eles haviam trabalhado durante toda a noite, preparando-se para este momento. Claro que ele está. Ele sempre foi bom em criar narrativas. Como os mercados estão reagindo? As negociações pré-mercado estão voláteis, Sofia respondeu, seus olhos fixos nos dados financeiros transmitidos em seu laptop. Mas nossos parceiros de investimento ético estão firmes. Eles até aumentaram suas posições, mostrando confiança na nova direção. A porta se abriu bruscamente quando João Moreira entrou correndo. Sua aparência normalmente impecável, mostrando sinais de tensão. Temos um problema. Os advogados de Roberto estão entrando com uma medida liminar de emergência para reintegrar o conselho. Eles estão alegando que a suspensão foi executada ilegalmente. Eles estão errados, Sofia afirmou firmemente, abrindo documentos em sua tela. Os estatutos da empresa, especificamente o artigo 7, seção 12, dão ao CEO autoridade para suspender o conselho em casos de suspeita de má conduta financeira. As ações de Alexandre foram completamente legais. Mas isso nos amarrará nos tribunais, Alexandre ponderou, andando pela sala. Esse é o jogo dele, nos atrasar o suficiente para reunir seus velhos aliados e retomar o controle. O telefone de Sofia vibrou com uma mensagem de texto. Sua expressão mudou ao lê-la. Uma mistura de preocupação e determinação cruzando seu rosto. Temos outro problema. Minha mãe acabou de me avisar. O pessoal de Roberto está tentando acessar os antigos registros do meu avô. Eles estão procurando algo. O que eles poderiam estar procurando? Vitória perguntou, mas o rosto de Alexandre já havia empalidecido com o reconhecimento. O protocolo de contingência, ele sussurrou. Papai mencionou uma vez, uma salvaguarda que ele e Manuel incorporaram na fundação da empresa. Algo sobre proteger a missão original da Ribeiro Global. Sofia assentiu lentamente. Vovô falou sobre isso também, mas nunca me contou os detalhes. Ele disse que era mais seguro se eu não soubesse. Uma comoção fora do escritório chamou a atenção deles. Através das paredes de vidro, eles podiam ver Roberto Ribeiro caminhando pelo andar executivo, flanqueado por advogados e seguranças. Ele parecia exatamente como Sofia havia imaginado a partir de fotos antigas. Alto, distinto, mas com uma frieza nos olhos que as fotos não podiam capturar. Pronta? Alexandre perguntou baixinho, arrumando o paletó. Sofia endireitou os ombros. Estou pronta há 5 anos. A porta se abriu e Roberto Ribeiro entrou como se fosse o dono do lugar, o que Sofia lembrou a si mesma, ele uma vez efetivamente havia sido. Ele estava na casa dos 70 anos, mas a idade só o tornara mais imponente, mais seguro de seu próprio poder. Alexandre, a voz de Roberto carregava uma falsa cordialidade. Que bagunça você criou. Felizmente estou aqui para ajudar a limpá-la. Seus olhos deslizaram para Sofia, estreitando-se ligeiramente. E você deve ser a neta de Manuel, a entregadora de pizza. Na verdade,
Sofia respondeu calmamente. Sou a pessoa que expôs sua fraude de décadas contra esta empresa. O sorriso de Roberto não vacilou. Fraude? Que palavra dura! Eu apenas protegi a Ribeiro Global do idealismo irrealista do seu avô. Algumas pessoas simplesmente não são adequadas para as realidades das altas finanças. É isso que você disse a si mesmo quando forjou documentos enquanto ele estava doente. A voz de Alexandre cortou a sala como gelo. Quando você traiu, não apenas Manuel Martins, mas seu próprio irmão. Eu fiz o que era necessário, Roberto retrucou, sua máscara de civilidade rachando ligeiramente. Tomás e Manuel teriam destruído esta empresa com suas noções ridículas de bancos éticos e democratização financeira. Eu salvei a Ribeiro Global. Você a roubou, Sofia corrigiu. E agora estamos tomando-a de volta. A risada de Roberto era fria. Com o quê? Alguns documentos questionáveis? Alguns membros do conselho descontentes? Eu construí os sistemas que administram esta empresa. Eu sei onde todos os corpos estão enterrados. Péssima escolha de palavras, tio Roberto. Alexandre disse quietamente, considerando o que descobrimos sobre seu envolvimento na doença do papai. A cor drenou do rosto de Roberto. Você não pode provar nada. Na verdade, Vitória interveio avançando com seu tablet. Podemos provar bastante. Gostaria de ver as evidências que preparamos para a CVM. A compostura de Roberto rachou ainda mais. Isso é absurdo. Não serei ameaçado por uma criança brincando de invasora corporativa e meu sobrinho equivocado. A esta hora amanhã, terei o conselho reintegrado e este pequeno golpe esmagado. Não, Sofia disse firmemente. A esta hora amanhã, você estará enfrentando investigadores federais. A menos que o quê? Roberto exigiu. Sofia trocou um olhar com Alexandre antes de continuar. A menos que você nos ajude a encontrar o protocolo de contingência. Qualquer que seja a salvaguarda que meu avô e Tomás Ribeiro implementaram, precisamos dela, não para destruí-lo, mas para restaurar a empresa ao que deveria ter sido. A expressão de Roberto oscilou entre raiva e cálculo. Fora do escritório, repórteres estavam se reunindo, flashes das câmeras brilhando através das paredes de vidro. Os próximos momentos determinariam não apenas o futuro da Ribeiro Global, mas o legado de 3 famílias entrelaçadas por ambição, traição e a possibilidade de redenção. A risada de Roberto Ribeiro encheu o escritório, mas não continha nenhum calor. O protocolo de contingência, é isso que vocês estão procurando? Ele balançou a cabeça, olhando para Alexandre com algo como pena. O último erro do seu pai. Pensar que poderia construir uma porta dos fundos em sua própria empresa. Não, uma porta dos fundos, Sofia corrigiu sua voz firme. Um interruptor de restauração. Uma maneira de retornar a empresa ao seu propósito original se ela algum dia se desviasse muito de seus princípios fundadores. O tablet de Vitória tocou com uma notificação urgente. Senhor, o mercado está abrindo. Nossas ações estão começando a estabilizar. Os fundos de investimento ético estão se mantendo fortes. O sorriso de Roberto tornou-se predatório. Por enquanto. Mas o que acontece quando eles souberem sobre as perdas ocultas em nossa divisão europeia? Aquelas que levariam à falência 3 grandes fundos de pensão se viessem à luz? Alexandre. Deu um passo à frente, sua expressão endurecendo. Você está blefando. Estou? Roberto tirou seu telefone, mostrando uma série de transações. Seu pai e Manuel não foram os únicos que construíram salvaguardas no sistema. Passei 30 anos criando minhas próprias apólices de seguro. Sofia moveu-se para o computador, seus dedos voando sobre o teclado. Ele não está blefando. Estou vendo um padrão de transações ocultas, todas roteadas através de empresas de fachada nas Ilhas Cayman. Se essas perdas atingirem o mercado, milhares de pessoas perderiam suas economias de aposentadoria. Vitória completou, seu rosto pálido. Roberto abriu as mãos em um gesto de falsa impotência. Que pena. Talvez devêssemos discutir termos para minha aposentadoria tranquila, em vez desta desagradável questão sobre protocolos e investigações. Mas Sofia não estava ouvindo. Algo nos padrões de transação havia chamado sua atenção.
uma sequência recorrente de números que parecia familiar. Estes números de roteamento, ela murmurou, eles não são aleatórios. Alexandre inclinou-se sobre seu ombro, estudando a tela. O que você quer dizer? Olhe para o padrão. É uma sequência de Fibonacci, mas com variações. Os olhos de Sofia acenderam-se com reconhecimento. Meu avô costumava me ensinar sobre padrões ocultos em dados financeiros. Ele dizia que os números podiam contar histórias se você soubesse como lê-los. A expressão presunçosa de Roberto falhou ligeiramente. Você está vendo coisas que não existem. Não, Sofia disse firmemente, abrindo mais dados. Estas transações, elas não estão apenas escondendo perdas, elas estão deixando uma trilha. Seu irmão e meu avô sabiam que você poderia tentar algo assim. Eles construíram o protocolo de contingência no próprio sistema que você usou para esconder sua fraude. Vitória correu para outro computador, rodando análises nos números que Sofia destacou. Ela está certa. Estas transações são como migalhas de pão. Cada uma aponta para a outra, criando um mapa através da arquitetura oculta da empresa. Impossível, Roberto rosnou, mas sua confiança estava rachando. Tomás estava no hospital quando implementei esses sistemas. Manuel já havia partido. Partido, mas não esquecido. Alexandre disse baixinho, lembrando-se de algo. Papai costumava dizer que o melhor lugar para esconder algo era à vista de todos. Ele se virou para Sofia. Você pode seguir a trilha? Os dedos de Sofia dançaram. Pelo teclado. As lições de seu avô guiando-a através das camadas de dados financeiros. É como uma fechadura de combinação. Cada transação correta revela o próximo passo. Eles criaram um caminho através de seus próprios enganos, tio. Roberto avançou para o computador, mas guardas de segurança, alertados pelo sinal silencioso de Vitória, o contiveram. Vocês não entendem o que estão fazendo. A empresa não pode sobreviver à transparência total. Talvez a empresa que você construiu não possa. Alexandre respondeu, mas essa não é a empresa que estamos tentando salvar. A tela de Sofia, de repente, encheu-se com novos dados, contas ocultas, registros verdadeiros de propriedade e documentos originais que Roberto pensava ter destruído décadas atrás. Consegui, ela respirou. O protocolo de contingência não é apenas uma salvaguarda. É um registro completo de cada transação, cada manipulação, cada mudança feita na empresa desde 1992. Seu irmão e meu avô criaram um livro-razão paralelo que rastreou tudo. E agora temos provas. Vitória acrescentou, já encaminhando cópias para seus advogados. Não apenas da fraude original contra Manuel Martins, mas de cada ação ilegal desde então. Roberto cedeu no aperto dos guardas de segurança, seu império de segredos desmoronando ao seu redor. Vocês destruirão tudo, ele sussurrou. Não. Sofia levantou-se, enfrentando o homem que havia tentado apagar o legado de sua família. Vamos reconstruir tudo, da maneira certa desta vez. Alexandre colocou uma mão em seu ombro, ambos observando enquanto sua revelação enviava ondulações pelo mundo financeiro. O protocolo de contingência estivera lá o tempo todo, escondido no próprio sistema que Roberto havia usado para corromper a Ribeiro Global. Tomás Ribeiro e Manuel Martins haviam jogado o jogo mais longo de todos, sabendo que um dia seus filhos entenderiam as pistas que deixaram para trás. Fora do escritório, repórteres se aglomeravam contra o vidro, flashes das câmeras capturando o momento em que a Ribeiro Global começou sua transformação. Mas dentro, Sofia Martins e Alexandre Ribeiro já estavam planejando seus próximos passos, prontos para cumprir a visão que seus avós haviam confiado a eles, uma visão de poder financeiro usado para o bem, de riqueza que elevasse as pessoas, em vez de reprimi-las. A tempestade que eles haviam temido estava se transformando em um amanhecer que nunca haviam esperado. E em algum lugar Sofia sabia, seu avô estava sorrindo. Na manhã seguinte, a sede da Ribeiro Global zumbia com atividade sem precedentes. Equipes de contadores forenses examinavam os dados revelados pelo protocolo de contingência,
enquanto representantes de investimentos éticos se reuniam com Alexandre e Sofia para discutir a transformação da empresa. O circo midiático do lado de fora havia crescido, com repórteres de todas as principais redes financeiras transmitindo atualizações ao vivo. Sofia sentou-se no que uma vez havia sido o escritório de seu avô, agora servindo temporariamente como seu centro de comando. A sala havia sido despida de sua decoração moderna, revelando as características arquitetônicas originais da construção do edifício. Parecia apropriado remover camadas para revelar a verdadeira fundação abaixo. Os mercados estão respondendo melhor do que o esperado, Vitória relatou, entrando com novos dados. Nossa iniciativa de transparência está sendo elogiada por analistas do setor. Vários grandes fundos de investimento ético expressaram interesse em aumentar suas posições. Alexandre olhou de seu laptop, suas mangas arregaçadas e gravata, há muito descartada. E os fundos de pensão que Roberto ameaçou? Seguros, Sofia confirmou, mostrando-lhe os números mais recentes. O protocolo de contingência não apenas expôs os problemas, ele forneceu soluções. Seu pai e meu avô incorporaram mecanismos de proteção que estamos apenas começando a entender. A porta se abriu quando Helena Martins entrou, carregando já uma pasta de couro gasta. Eu encontrei, ela anunciou colocando a pasta na mesa, em nossa antiga casa, escondida exatamente onde papai disse que estaria. As mãos de Sofia tremeram ligeiramente ao abrir a pasta. Dentro estavam documentos, fotografias e um antigo diário. Os registros pessoais do vovô. Ela respirou, levantando cuidadosamente o diário. Alexandre aproximou-se, sua expressão suave. O que ele diz? Sofia começou a ler em voz alta. Tomás e eu sabíamos que este dia poderia chegar. Os sistemas que construímos não são apenas sobre dinheiro, são sobre pessoas. Os bancos deveriam servir à humanidade, não o contrário. Escondemos as ferramentas que nossos filhos precisarão para restaurar esta visão, mas a coragem para usá-las deve vir de seus próprios corações. Helena enxugou uma lágrima. Ele nunca perdeu a fé de que um dia alguém faria as coisas certas. O tablet de Vitória tocou com notícias de última hora. Os advogados de Roberto retiraram seu desafio à suspensão do conselho. Eles estão solicitando uma reunião de acordo. Sem acordos, Alexandre disse firmemente. Não desta vez a verdade vem à tona, toda ela. Sofia assentiu, mas sua atenção foi captada por outra coisa no diário de seu avô. Ouçam isto. A maior ameaça aos negócios éticos não é a competição externa, é a corrupção interna. É por isso que construímos o Protocolo Eco. O Protocolo Eco? Vitória perguntou. Isso não estava nos dados de contingência. Porque não se trata de expor o passado. Sofia percebeu examinando as entradas do diário. Trata-se de proteger o futuro. Eles criaram um sistema permanente de supervisão ética, incorporado nas operações centrais da empresa. Foi projetado para impedir que alguém corrompesse a empresa novamente. Alexandre estudou as páginas do diário por cima do ombro dela. Podemos implementá-lo? Já o fizemos, Sofia sorriu. Ao ativar o protocolo de contingência, automaticamente acionamos o protocolo Eco. O sistema já está se reconstruindo, estabelecendo novas diretrizes éticas e requisitos de transparência que não podem ser contornados. Helena tocou o diário gentilmente. Seu avô ficaria tão orgulhoso, meu amor. Ambos os seus avós ficariam orgulhosos de vocês dois. Uma batida na porta os interrompeu. João Moreira entrou parecendo exausto e empolgado. Vocês precisam ver isso. O protocolo Eco não está afetando apenas a Ribeiro Global. Está revelando padrões semelhantes de corrupção em outras instituições financeiras, empresas com as quais Roberto trabalhou, conselhos nos quais ele serviu. Um efeito dominó, Vitória sussurrou. Todo o sistema está sendo forçado à transparência. Alexandre passou a mão pelo cabelo. Isso é maior do que apenas nossa empresa, não é? Isso é sobre mudar toda a indústria financeira. Esse sempre foi o plano, Sofia disse lendo mais no diário. Ouçam, a verdadeira mudança não pode ser isolada.
Quando uma instituição abraça a prática ética, ela cria pressão sobre outras para seguir. Não estamos apenas construindo uma empresa, estamos plantando sementes de transformação. Fora do escritório, eles podiam ouvir aplausos, funcionários que acabavam de saber que suas pensões estavam seguras, investidores descobrindo que sua fé nos negócios éticos havia sido recompensada, jovens analistas financeiros vendo provas de que lucro e princípio podiam coexistir. Sofia caminhou até a janela, observando o nascer do sol pintar a cidade em tons de ouro. Vocês sabem o que isso significa, não é? Tudo muda a partir daqui. A maneira como fazemos negócios, a maneira como pensamos sobre finanças, a maneira como medimos o sucesso. Alexandre juntou-se a ela na janela. Ainda bem que temos a melhor mente financeira do mercado para ajudar a orientar essa mudança. Embora eu tenha que perguntar, você sente falta de entregar pizzas? Sofia riu, o som brilhante e genuíno. Acho que encontrei uma maneira melhor de entregar o que... É bom. Vitória limpou a garganta. Falando em entregar, a imprensa está solicitando uma declaração conjunta de vocês dois. Eles estão chamando isso de a Revolução Ribeiro Martins. Helena pegou o diário de seu pai, lendo a entrada final. Para aqueles que encontrarem estas palavras, lembrem-se de que a verdadeira riqueza não é medida em reais, mas na mudança positiva que criamos no mundo. Sofia e Alexandre trocaram um olhar, ambos entendendo o peso do legado que agora carregavam. A transformação que haviam iniciado repercutiria pelo mundo financeiro nos próximos anos. Mas, por enquanto, eles tinham um trabalho a fazer: reconstruir uma empresa, restaurar uma visão e provar que o sonho de seus avós de finanças éticas não era apenas possível, mas lucrativo. A semana seguinte passou num piscar de olhos com atividade enquanto a Ribeiro Global passava por sua transformação. A sede da empresa fervilhava com uma nova energia à medida que jovens executivos assumiam papéis de liderança, implementando as estruturas éticas estabelecidas pelo Protocolo ECO. Sofia e Alexandre trabalhavam incansavelmente, sua parceria tornando-se um símbolo do renascimento da empresa. Em um domingo tranquilo de manhã, Sofia chegou cedo ao escritório carregando 2 xícaras de café, desta vez não como entregadora, mas como a recém-nomeada diretora de inovação. Ela encontrou Alexandre na sala de conferências, cercado por apresentações e relatórios. Pensei que você poderia precisar disso, ela disse, colocando um dos cafés ao lado dele. Embora eu deva avisar, minhas habilidades de barista não são tão boas quanto meu timing de entrega de pizza. Alexandre sorriu, aceitando o café com gratidão. Ainda não consigo acreditar que você passou 5 anos planejando tudo isso. O trabalho de entrega, a análise financeira, a coleta de evidências. Tive bons professores, Sofia respondeu, acomodando-se em uma cadeira. Meu avô me ensinou que paciência e preparação são as chaves para mudanças duradouras. Além disso, entregar pizzas me deu insights sobre como pessoas reais são afetadas por políticas financeiras. Cada entrega era um lembrete de por que isso importava. Vitória entrou, tablet em mãos como de costume. Os relatórios da manhã chegaram. 3 grandes bancos anunciaram comitês de supervisão ética similares ao nosso protocolo ECO. O mercado está chamando isso de padrão Martins Ribeiro. Eles estão com medo, Alexandre observou. Eles veem o que aconteceu aqui e estão tentando se antecipar aos seus próprios escândalos. Bom, Sofia disse firmemente, o medo da exposição pode ser um poderoso motivador para a mudança, mas não é apenas medo. Olhem esses números. Ela mostrou os dados de mercado mais recentes. Empresas que adotam práticas éticas estão vendo aumento na confiança dos investidores. O mercado está provando o que nossos avós sempre acreditaram. Ética e lucros podem coexistir. Uma notificação apareceu no tablet de Vitória. Os gestores dos fundos de pensão estão aqui para a reunião. E vocês dois talvez queiram ver isso. Ela ligou a TV da sala de conferências, onde uma rede de notícias financeiras estava cobrindo os últimos desenvolvimentos. Em uma reviravolta surpreendente, o âncora anunciou:
Roberto Ribeiro anunciou sua intenção de cooperar plenamente com os investigadores federais. Fontes dizem que ele está fornecendo evidências de manipulação financeira generalizada no setor, alcançando muito além da Ribeiro Global. Alexandre silenciou a TV. Ele está tentando se salvar, expondo seus antigos aliados. Irônico, Sofia ponderou. Ele passou décadas construindo uma rede de corrupção e agora está ajudando a desmantelá-la para salvar sua própria pele. Helena apareceu na porta. Desculpe interromper, mas há alguém aqui que vocês dois precisam conhecer. Ela deu um passo para o lado, revelando um homem idoso em uma cadeira de rodas. Henrique Costa, ex-assistente de Tomás Ribeiro, que estava com a empresa desde sua fundação. Senhor Costa, Alexandre respirou, levantando-se rapidamente. Pensávamos que o senhor havia se aposentado. E me aposentei, Costa sorriu. Mas quando ouvi o que vocês dois haviam realizado, soube que tinha que vir. Eu estava lá, sabe, quando seus avós criaram o protocolo de contingência. Eles sabiam que poderiam levar anos, até décadas, antes que alguém fosse corajoso o suficiente para usá-lo. Sofia inclinou-se para a frente. O senhor ajudou a desenhá-lo? Costa assentiu. Ajudei a esconder as pistas, criptografar os dados. Tomás e Manuel eram homens brilhantes, mas sabiam que precisavam de alguém que entendesse tanto os antigos métodos quanto a nova tecnologia. Ele tirou um antigo pendrive. Eles também me pediram para guardar isto até o momento certo. Alexandre pegou o pendrive cuidadosamente. O que tem nele? A próxima fase, Costa respondeu. Seus avós não queriam apenas consertar uma empresa. Queriam transformar todo o sistema financeiro. O que vocês começaram aqui é apenas o começo. Sofia conectou o drive ao seu laptop e novos dados preencheram as telas. Algoritmos complexos, ferramentas de análise de mercado, estruturas de investimento ético. Tudo projetado para expandir os princípios do protocolo ECO por toda a indústria financeira. É um projeto, Sofia sussurrou, seus olhos escaneando os dados. Uma maneira de implementar supervisão ética em várias instituições simultaneamente. Eles pensaram em tudo, Alexandre disse suavemente. Mesmo agora, eles ainda estão nos ensinando. O tablet de Vitória tocou novamente. Os gestores dos fundos de pensão estão esperando. E a imprensa quer saber se vocês estão prontos para anunciar a iniciativa global. Sofia e Alexandre trocaram olhares, ambos pensando no legado de seus avós e no futuro que haviam vislumbrado. As mudanças que haviam iniciado na Ribeiro Global já estavam repercutindo pelo mundo financeiro. Mas isso era algo maior. Diga, a eles que estaremos lá em 5 minutos, Alexandre decidiu. Mas primeiro, ele se virou para Sofia. Você está pronta para isso? O que estamos prestes a fazer mudará tudo. Sofia pensou em seu avô, de todas as noites que passou entregando pizzas enquanto estudava registros financeiros, da visão que a impulsionou por 5 anos. Estive pronta minha vida inteira. A questão é, o mundo está pronto? Costa sorriu conhecedor. Seus avós fizeram a mesma pergunta 30 anos atrás. Eles decidiram que o mundo poderia não estar pronto, mas precisava desesperadamente de mudança de qualquer maneira. É por isso que criaram tudo isso, não apenas para consertar o que estava quebrado, mas para construir algo inteiramente novo. Enquanto reuniam seus materiais para a reunião, Sofia parou junto à janela. A cidade se estendia diante dela, um labirinto de edifícios onde inúmeras decisões financeiras moldavam milhões de vidas. Em breve, essas decisões seriam guiadas por novos princípios moldadas pela ética que seu avô e Tomás Ribeiro haviam defendido. A revolução que eles haviam iniciado não era mais apenas sobre uma empresa. Era sobre provar que finanças poderiam ser uma força para o bem, que lucro e princípio poderiam andar de mãos dadas. E enquanto Sofia se virava para se juntar a Alexandre, ela sabia que eles estavam apenas começando. Um mês após a implementação do protocolo ECO, Sofia encontrava-se diante do Comitê Financeiro das Nações Unidas,
O grande salão de assembleia estava lotado com representantes das principais instituições financeiras mundiais, todos ansiosos para ouvir sobre o sistema que estava remodelando as finanças globais. Os princípios são simples, Sofia explicou, sua voz ecoando pelo salão, silencioso. Transparência completa, supervisão ética, responsabilidade em todos os níveis. O protocolo ECO não apenas previne a corrupção, ele recompensa a integridade. Na plateia, Alexandre assistia com orgulho enquanto Sofia comandava a atenção de alguns dos líderes financeiros mais poderosos do mundo. Ela havia percorrido um longo caminho desde a entregadora de pizza, que o desafiara em um elevador, mas mantinha a mesma determinação inabalável. Mas implementar essas mudanças não é fácil, Sofia continuou. Entendemos os desafios que vocês enfrentam. A Ribeiro Global também os enfrentou. A questão não é se essas mudanças são difíceis, é se podemos nos dar ao luxo de não fazê-las. Um banqueiro distinto de Londres levantou a mão. Senhorita Martins, embora os resultados na Ribeiro Global sejam impressionantes, nossas instituições têm estruturas diferentes, histórias diferentes, segredos diferentes, Sofia completou com um sorriso conhecedor. É precisamente por isso que o protocolo ECO foi projetado para ser adaptável. Não se trata de impor um único sistema. Trata-se de estabelecer princípios universais que possam ser personalizados para cada instituição. Vitória, sentada ao lado de Alexandre, verificou seu tablet. Nossas ações acabam de atingir outro recorde histórico. Ela sussurrou. O mercado está respondendo à apresentação dela. Alexandre assentiu, mas sua atenção foi atraída para uma comoção nos fundos do salão. Vários representantes de instituições financeiras concorrentes estavam agrupados, suas expressões sombrias. Ele os reconheceu como membros da velha guarda, pessoas que haviam se beneficiado do mesmo sistema que seu tio havia explorado. Após a apresentação, Sofia juntou-se a eles em uma sala de conferências privada com vista para o Rio Leste. Eles estão com medo, ela disse, afrouxando o paletó formal. Eu podia ver nos olhos deles. Eles sabem que a mudança está chegando, mas ainda estão lutando contra ela. Você pode culpá-los? Alexandre respondeu, passando-lhe uma garrafa de água. Estamos desmantelando um sistema que os tornou muito ricos. Eles não desistirão disso sem lutar. Vitória entrou com notícias urgentes. Temos movimento. 3 grandes bancos acabam de anunciar que estão formando uma coalizão para estudar as implicações das reformas bancárias éticas. Táticas. De atraso, Sofia observou. Eles estão tentando desacelerar o impulso. Tem mais, Vitória continuou. Eles estão especificamente questionando a legalidade dos requisitos de transparência do protocolo ECO. Estão alegando que viola leis de privacidade financeira. O telefone de Alexandre tocou com uma mensagem de sua equipe jurídica. Eles estão entrando com um processo conjunto. Querem uma liminar para impedir que outras empresas implementem o protocolo. Sofia não pareceu surpresa. Seu pai e meu avô previram isso. Está nas anotações deles. O antigo sistema não cairia sem lutar. Mas eles também nos deixaram as ferramentas para vencer essa luta, Alexandre lembrou. Ele abriu os dados do pendrive de Henrique Costa. Olhe para isso. Eles não apenas criaram o protocolo ECO, eles criaram uma estrutura legal para protegê-lo. Sofia inclinou-se estudando os documentos. São brilhantes. Eles anteciparam cada desafio legal, cada obstáculo regulatório. Eles até elaboraram legislação modelo. Que é exatamente o que precisamos agora, Vitória interveio. Senadora Vilma tem pedido exatamente esse tipo de estrutura para seu projeto de reforma financeira. Uma batida na porta os interrompeu. Henrique Costa entrou empurrando sua cadeira de rodas com facilidade prática. Espero não estar interrompendo, mas há algo que vocês dois precisam ver. Ele entregou-lhes um tablet mostrando uma notícia de última hora. Firmas de investimento ameaçam êxodo em massa de adotantes do protocolo ECO, Sofia leu em voz alta. Eles estão tentando forçar as empresas a escolherem entre reforma ética e estabilidade de mercado. Uma falsa escolha, Costa disse firmemente.
Seus avós provaram isso 30 anos atrás. Os documentos que lhes dei não são apenas especificações técnicas, são um roteiro para mudança sistemática. Alexandre levantou-se, caminhando até a janela. O reflexo do prédio da ONU cintilava no rio, um lembrete da escala global de sua missão. Eles estão jogando duro. Precisamos responder. Sofia juntou-se a ele na janela, sua expressão determinada. Então vamos jogar, mas desta vez mudamos completamente as regras do jogo. Ela virou-se para Vitória. Traga-me cada analista financeiro independente que estudou o protocolo ECO. Traga-me os gestores de fundos de pensão que se beneficiaram de nossas reformas. Traga-me cada jovem banqueiro que está cansado de escolher entre consciência e carreira. O que você está pensando? Alexandre perguntou, reconhecendo o olhar nos olhos dela, o mesmo que ela tinha quando o desafiou pela primeira vez no elevador. Eles querem fazer disso uma questão de lucros versus princípios? Ótimo. Mostraremos a eles como o protocolo ECO torna ambos possíveis. Eles querem lutar contra isso nos tribunais. Mostraremos a eles como o protocolo, na verdade, fortalece as regulamentações existentes. Eles querem ameaçar a estabilidade do mercado. Provaremos como os bancos éticos criam crescimento sustentável. Costa sorriu, um olhar conhecedor em seus olhos. Igualzinho ao seu avô. Ele nunca via obstáculos, apenas oportunidades para provar seu ponto. Sofia pegou a apresentação que acabara de fazer, já fazendo modificações. Não estamos apenas defendendo o protocolo ECO+. Estamos lançando uma campanha para mostrar ao mundo por que ele é necessário. Vitória, agende coletivas de imprensa em cada centro financeiro importante. Alexandre, precisamos nos reunir com aqueles gestores de fundos de pensão, mostrar a eles como usar sua influência. E o processo? Vitória perguntou. Deixe-os processar, Alexandre disse, captando a estratégia de Sofia. Cada desafio legal é mais uma chance de provar a validade do protocolo. Além disso, acho que é hora de revelarmos o que mais estava naquele pendrive. Sofia ergueu uma sobrancelha. Os planos de contingência para a reforma em toda a indústria? Exatamente. Nossos avós não nos deram apenas ferramentas para consertar uma empresa. Eles nos deram armas para transformar uma indústria inteira. É hora de usá-las. Enquanto começavam a planejar sua contraofensiva, Sofia captou seu reflexo na janela. Ela não era mais a entregadora de pizza planejando vingança, nem apenas a herdeira de um legado financeiro. Ela estava se tornando algo mais, uma líder em uma revolução que seu avô e Tomás Ribeiro haviam colocado em movimento décadas atrás. A luta pela frente seria desafiadora, mas ao olhar para seus aliados, a mente estratégica de Alexandre, a eficiência implacável de Vitória, a sabedoria profunda de Costa, ela sabia que estavam prontos. A velha guarda poderia ter dinheiro e influência, mas a equipe de Sofia tinha algo mais poderoso, uma visão de finanças que poderia tornar o mundo melhor e as ferramentas para tornar essa visão realidade. As próximas semanas transformaram a sede da Ribeiro Global em um centro de comando para a reforma financeira. Sofia e Alexandre trabalhavam incessantemente, coordenando com aliados, respondendo a desafios legais e implementando a visão de seus avós em uma escala que ninguém havia pensado ser possível. Uma noite, quando o pôr do sol pintava o horizonte, do Rio de Janeiro em tons de âmbar e ouro, Sofia sentou-se no antigo escritório de seu avô, revisando os dados mais recentes de empresas implementando o protocolo ECO. Os resultados eram ainda melhores do que haviam esperado. Aumento na confiança dos investidores, melhoria na estabilidade do mercado e, mais importante, benefícios tangíveis para pessoas comuns, cujas pensões e economias agora estavam mais seguras. Uma batida em sua porta revelou Helena, carregando uma familiar caixa de pizza. Pensei que você pudesse precisar de um lembrete de onde tudo isso começou, ela disse com um sorriso caloroso. Sofia riu, abrindo a caixa para encontrar sua combinação favorita, calabresa e cogumelos. Pizzaria do Antônio. Às vezes, sinto falta. O dono ligou hoje, Helena disse sentando-se.
Ele implementou a versão para pequenas empresas do protocolo Eco para seus entregadores. Diz que transformou seu negócio. Melhores salários, mais transparência, funcionários mais felizes. Era disso que se tratava, Sofia ponderou pegando uma fatia. Não apenas consertar grandes bancos, mas ajudar pessoas comuns a construir vidas melhores. Vitória entrou apressadamente, sua compostura habitual ligeiramente perturbada. Liguem a TV, agora. Sofia pegou o controle remoto e as telas do escritório ganharam vida com notícias de última hora. Os líderes da coalizão de oposição, os mesmos executivos bancários que haviam tentado bloquear o protocolo Eco, estavam realizando uma coletiva de imprensa. Mas algo estava errado. Eles pareciam abalados, inseguros. Estamos anunciando a dissolução imediata de nosso desafio legal ao protocolo Eco, o porta-voz principal anunciou. Além disso, nossas instituições começarão a implementar os padrões do protocolo com efeito imediato. Alexandre entrou correndo, sua gravata torta. Você viu? Estou vendo, Sofia confirmou. Mas por quê? O que mudou? Vitória levantou seu tablet. Isso mudou. Alguém, e tenho uma boa ideia de quem, acabou de vazar documentos mostrando que esses mesmos bancos estavam planejando um esquema coordenado de manipulação de mercado. O protocolo Eco não apenas o impediu, ele o expôs antes que pudesse acontecer. Henrique Costa, Alexandre e Sofia disseram simultaneamente. A salvaguarda final dos seus avós, Helena percebeu. O protocolo não apenas revela corrupção passada. Ele prevê e previne corrupção futura, Sofia completou. É por isso que eles estão se rendendo. Eles sabem que não podem vencer um sistema que está sempre um passo à frente. O telefone de Alexandre vibrou com mensagens de outras instituições financeiras. Está começando uma reação em cadeia. Bancos, firmas de investimento, companhias de seguros. Todos estão solicitando guias de implementação do protocolo. Eco, porque agora eles sabem que não é apenas sobre ética, Sofia disse, movendo-se para a janela. É sobre sobrevivência. Em um sistema transparente, a única maneira de ter sucesso é realmente fazer a coisa certa. O tablet de Vitória tocou novamente. O gabinete da senadora Vilma está ligando. O projeto de reforma financeira foi aprovado, com a estrutura do protocolo Eco incluída. Sofia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Vovô sempre dizia que a parte mais difícil da mudança não é iniciá-la, é vê-la até o fim. Ele e Tomás Ribeiro passaram anos construindo essas salvaguardas, sabendo que talvez nunca as vissem implementadas. Mas eles confiaram em nós para terminar o que começaram, Alexandre disse suavemente. Eles sabiam que um dia alguém seria corajoso o suficiente para entregar aquela pizza no último andar. Helena abraçou sua filha. Eles ficariam tão orgulhosos de vocês dois, não apenas por expor a verdade, mas por construir algo melhor. Como em deixa, Henrique Costa entrou no escritório em sua cadeira de rodas. Pensei que vocês gostariam de ver isto. Ele entregou a Sofia um envelope gasto. Seu avô me deu isto anos atrás, com instruções para entregá-lo quando a hora fosse certa. Sofia abriu o envelope com dedos trêmulos. Dentro havia uma única fotografia. Manuel Martins e Tomás Ribeiro, em frente ao prédio original da Ribeiro Global, ambos jovens e cheios de sonhos. No verso, havia uma nota manuscrita. Para aqueles que encontraram a coragem de mudar o mundo. Isto nunca foi sobre vingança. Foi sobre acreditar que finanças poderiam ser uma força para o bem. As ferramentas que deixamos para trás eram sementes. Vocês as ajudaram a crescer em algo bonito. O resto depende de vocês. Continuem construindo. Continuem acreditando. Continuem entregando esperança para aqueles que mais precisam. Sofia passou a foto para Alexandre, que estudou o rosto de seu pai com emoção silenciosa. Fora do escritório, eles podiam ouvir comemorações enquanto os funcionários assistiam às notícias de sua vitória se espalhando pelo mundo financeiro. A revolução que eles haviam iniciado não estava apenas tendo sucesso, estava transformando a própria natureza das finanças globais. Vitória sorriu para seu tablet. As mídias sociais estão explodindo
Estão chamando isso de grande reforma financeira, o momento em que a Avenida Paulista finalmente colocou pessoas antes de lucros. Eles estão errados sobre uma coisa, Sofia disse, olhando para a fotografia novamente. Não forçamos a Avenida Paulista a colocar pessoas antes dos lucros. Provamos que servir as pessoas é a melhor maneira de gerar lucros sustentáveis. Isso é o que nossos avós sempre souberam. Enquanto o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, Sofia Martins e Alexandre Ribeiro ficaram juntos na janela, observando sua visão de finanças éticas remodelar o horizonte. O caminho à frente teria seus desafios, mas eles tinham algo poderoso ao seu lado. A verdade sobre o que as finanças poderiam ser e as ferramentas para tornar essa verdade realidade. A caixa de pizza estava aberta na mesa atrás deles, um humilde lembrete de onde sua revolução havia começado. Às vezes, Sofia percebeu, as maiores mudanças começam com as menores entregas. E agora, eles estavam entregando algo precioso para o mundo inteiro. Esperança por um futuro financeiro melhor e mais ético. 6 meses após a implementação global do Protocolo ECO, a Ribeiro Global sediou uma cerimônia especial em sua sede renovada. O saguão principal, antes um frio monumento ao poder corporativo, havia sido transformado em um espaço acolhedor, onde uma nova instalação estava prestes a ser revelada. Sofia estava diante da multidão reunida, que incluía funcionários, investidores, mídia e representantes de instituições financeiras de todo o mundo. Atrás dela, coberta por um grande pano, estava a instalação que eles haviam encomendado para comemorar a transformação da empresa. 1 ano atrás, Sofia começou, sua voz clara e confiante. Eu estava neste saguão, usando um uniforme de entrega de pizza, carregando uma caixa que mudaria não apenas esta empresa, mas todo o mundo financeiro. Hoje, nos reunimos para honrar não apenas nosso sucesso, mas os visionários que o tornaram possível. Alexandre juntou-se a ela no pódio, sua presença complementando a dela de uma maneira que se tornara familiar para todos que os conheciam. O Protocolo ECO já foi adotado por mais de 2.000 instituições financeiras em todo o mundo. Fundos de pensão estão mais seguros. A manipulação de mercado caiu para níveis historicamente baixos, mas números sozinhos não contam toda a história. Vitória avançou com um tablet mostrando dados em tempo real. Nos últimos 6 meses, o investimento global em projetos sustentáveis aumentou 60%. Empréstimos para pequenas empresas tornaram-se mais acessíveis. Programas de educação financeira alcançaram milhões. Isso é o que finanças éticas parecem na prática. Sofia acenou para Helena e Henrique Costa, que juntos puxaram o pano da instalação. A multidão ofegou ao ver o que estava por baixo. Uma impressionante parede digital, exibindo milhares de fotografias, documentos e fluxos de dados em tempo real, todos fluindo juntos para contar a história da transformação da Ribeiro Global. No centro estavam 2 fotografias, Tomás Ribeiro e Manuel Martins diante do prédio original, e ao lado, uma foto recente de Sofia e Alexandre no mesmo local, o horizonte moderno atrás deles. Entre as imagens corriam linhas de código, o próprio Protocolo ECO, transformado em uma representação artística de finanças éticas em ação. Esta instalação, Sofia explicou, é mais que arte. É um testemunho vivo de nossa missão. Cada pedaço de dados que vocês veem fluindo através dela representa pessoas reais, cujas vidas estão sendo melhoradas por práticas financeiras éticas. Cada transação mostrada aqui é completamente transparente, visível por qualquer um que queira entender como seu dinheiro está sendo usado. Alexandre gesticulou para um grupo de jovens entrando no saguão, estudantes de escolas locais e universidades. E esta é talvez nossa iniciativa mais importante. O Programa de Educação Financeira Ribeiro Martins, fornecendo educação financeira gratuita para qualquer um que queira aprender. Porque entender o dinheiro não deveria ser um privilégio, deveria ser um direito. Helena deu um passo à frente, seus olhos brilhantes de emoção.
Meu pai e Tomás Ribeiro não nos deixaram apenas um protocolo. Eles nos deixaram uma missão: fazer as finanças funcionarem para todos, não apenas para os privilegiados. Hoje não estamos apenas honrando o legado deles, estamos expandindo-o. O tablet de Vitória tocou com notícias de última hora. A ONU acaba de anunciar a adoção do protocolo ECO como o padrão global para a transparência financeira. Oficial, a mudança agora é irreversível. Sofia tocou a superfície da instalação, trazendo um feed ao vivo de pequenas empresas se beneficiando do novo sistema financeiro. Um ano atrás, eu estava entregando pizzas, observando os ricos tomarem decisões que afetavam milhões sem qualquer responsabilidade. Hoje, estamos mostrando que responsabilidade e prosperidade podem andar de mãos dadas. Henrique Costa avançou em sua cadeira de rodas, um sorriso orgulhoso em seu rosto. Seus avós sabiam que este dia chegaria. Eles sabiam que um dia, alguém seria corajoso o suficiente para desafiar o sistema, inteligente o suficiente para entender suas salvaguardas e compassivo o suficiente para usá-las para o bem maior. A instalação mudou, mostrando um mapa em tempo real de implementações do protocolo ECO em todo o mundo, cada ponto de luz representando outra instituição abraçando finanças éticas. O efeito era lindo, uma constelação de mudança se espalhando pelo globo. Mas nosso trabalho não está terminado, Sofia continuou, sua voz apaixonada. Este é apenas o começo. As ferramentas que nossos avós nos deixaram não são apenas para consertar o que estava quebrado, são para construir algo novo, algo melhor. Alexandre assentiu, compreensão em seus olhos. Eles nos deram a fundação. Agora é nossa vez de construir sobre ela, de criar sistemas financeiros que sirvam às mais altas aspirações da humanidade, não seus impulsos mais baixos. Enquanto a cerimônia concluía, Sofia encontrou-se atraída por uma imagem particular na instalação. Um simples recibo de entrega de pizza daquela noite fatídica. Uma coisa tão pequena, mas havia desencadeado uma revolução nas finanças globais. Lembrou-a de que a mudança poderia vir de qualquer lugar, que cada pessoa tinha o potencial de transformar o mundo. Os fluxos de dados da instalação continuavam sua dança interminável, contando a história de um sistema financeiro, lentamente aprendendo a priorizar pessoas sobre lucros, ética sobre conveniência, sustentabilidade de longo prazo sobre ganhos de curto prazo. Era uma história ainda sendo escrita, com cada novo dia trazendo novos desafios e oportunidades. Mas agora eles tinham as ferramentas para enfrentar esses desafios. E, mais importante, tinham a prova de que finanças éticas não eram apenas um sonho, eram uma realidade prática e lucrativa. A entregadora de pizza que ousou desafiar um CEO havia se tornado um símbolo de algo maior, o poder de pessoas comuns para criar mudanças extraordinárias. 5 anos após a entrega de pizza que mudou o mundo financeiro, Sofia Martins estava na janela do antigo escritório de seu avô, agora seu próprio, observando o sol nascer sobre o Rio de Janeiro. A cidade havia mudado de maneiras sutis, mas significativas. Mais pequenas empresas prosperando, menos práticas financeiras predatórias, um renovado senso de possibilidade no ar. A porta se abriu quando Alexandre entrou, carregando 2 xícaras de café. Ainda não consigo fazê-lo tão bem quanto você fazia nos seus dias de entrega, ele brincou, entregando-lhe uma xícara. Sofia sorriu, aceitando o café. Algumas habilidades você nunca esquece. Embora eu tenha que admitir, prefiro ser diretora de inovação à entregadora de pizza. Diga isso à pizzaria do Antônio, Alexandre respondeu. As ações deles triplicaram desde que se tornaram o primeiro pequeno negócio a implementar o protocolo ECO. Estão franqueando pizzarias éticas por todo o país. Vitória entrou com o briefing matinal, seu tablet agora exibindo uma projeção holográfica de dados financeiros globais. O relatório de impacto de 5 anos está pronto. Os números são extraordinários. Sofia e Alexandre se reuniram em torno do holograma, observando enquanto estatísticas e gráficos se materializavam no ar. Taxas de pobreza global caindo,
taxas de sucesso de pequenas empresas subindo, estabilidade de mercado em níveis sem precedentes, mas o mais importante, a confiança nas instituições financeiras havia sido restaurada. Seus avós ficariam orgulhosos, Helena disse da porta onde estava com Henrique Costa. Eles sabiam que isso era possível, mesmo quando todos diziam que era impossível. Costa assentiu, avançando em sua cadeira de rodas para se juntar a eles. Eles entenderam algo fundamental, que finanças não são apenas sobre dinheiro. São sobre confiança, sobre potencial humano, sobre construir um futuro que vale a pena investir. Sofia tocou o holograma, trazendo imagens dos mais recentes centros de educação financeira Ribeiro Martins. Eles haviam aberto milhares em todo o mundo, ensinando pessoas não apenas como gerenciar dinheiro, mas como usá-lo como uma força para o bem. Lembra o que Roberto disse? Alexandre ponderou. Ele pensou que expor a verdade destruiria tudo. Em vez disso, construiu algo melhor do que poderíamos ter imaginado. Falando em Roberto, Vitória interveio. Seu programa de reabilitação está mostrando resultados promissores. Vários outros ex-executivos seguiram seu exemplo, ajudando-nos a identificar e prevenir corrupção financeira em todo o mundo. Sofia moveu-se para sua mesa, onde o diário de seu avô estava aberto ao lado de uma pilha de tablets modernos. O contraste entre o antigo e o novo parecia apropriado, uma ponte entre o passado, que os havia inspirado, e o futuro que estavam construindo. Chegamos tão longe, ela disse suavemente, mas às vezes me pergunto se apenas arranhamos a superfície do que é possível. Como se em resposta a seus pensamentos, o holograma mudou para mostrar uma nova iniciativa que estavam lançando, uma rede global de instituições financeiras éticas, todas conectadas através de uma versão aprimorada do protocolo ECO. Isso tornaria as finanças éticas acessíveis a todos, em todos os lugares. É isso que torna isso diferente, Alexandre disse, compreendendo sua linha de pensamento. Nossos avós nos deram as ferramentas para consertar o sistema, mas estamos construindo algo que eles nunca poderiam ter imaginado. Cada mudança cria novas possibilidades. Helena pegou uma foto emoldurada da mesa de Sofia, a imagem original, de Manuel Martins e Tomás Ribeiro, agora exibida ao lado de fotos de seus netos, continuando seu trabalho. Eles plantaram as sementes, ela disse, mas o jardim que vocês cultivaram os surpreenderia. O holograma de Vitória de repente mudou, mostrando notícias de última hora. O Fórum Econômico Mundial acaba de anunciar suas classificações anuais. Instituições financeiras éticas agora superam as tradicionais em todas as principais categorias: estabilidade, crescimento, satisfação do cliente, impacto social. Porque fazer o bem é um bom negócio, Sofia disse, repetindo. A frase que havia se tornado o novo lema da Ribeiro Global. Não apenas mudamos as regras do jogo, provamos que jogar limpo é a melhor maneira de vencer. O sol da manhã havia nascido completamente agora, banhando o escritório em luz dourada. Sofia podia ver o Centro de Educação Financeira Ribeiro Martins do outro lado da rua, já enchendo-se de pessoas ansiosas para aprender sobre finanças éticas. A visão a encheu de esperança. Sabe o que percebi? Ela disse, virando-se para Alexandre. Naquela noite, quando entreguei aquela pizza, eu não estava apenas entregando comida. Eu estava entregando o sonho dos nossos avós sobre o que as finanças poderiam ser. E agora, estamos entregando esse sonho para o mundo todo. Alexandre sorriu, entendendo perfeitamente. Uma transação ética de cada vez. Costa dirigiu-se para a janela, olhando para a cidade que eles haviam ajudado a transformar. Seus avós sempre disseram que a verdadeira mudança acontece quando as pessoas ousam imaginar algo melhor. Vocês não apenas imaginaram, vocês tornaram real. Enquanto ficavam juntos observando a cidade ganhar vida abaixo, Sofia pensou em todas as vidas que haviam sido mudadas, todas as possibilidades que haviam sido desbloqueadas. A entregadora de pizza que ousou desafiar um CEO havia se tornado algo mais. Um símbolo de como pessoas comuns poderiam transformar o mundo quando defendiam o que era certo. O protocolo ECO continuava seu trabalho invisível, mas essencial, garantindo que as finanças permanecessem uma força para o bem no mundo.
E em escritórios, casas e escolas em todo o globo, as pessoas estavam aprendendo que o dinheiro poderia ser mais do que apenas um meio de troca. Poderia ser uma ferramenta para a mudança positiva. Sofia Martins e Alexandre Ribeiro haviam feito mais do que restaurar o legado de seus avós. Eles o haviam transformado, expandido e compartilhado com o mundo. E em algum lugar, ela sabia, Manuel Martins e Tomás Ribeiro estavam sorrindo, observando. Seu sonho de finanças éticas se tornar uma realidade que duraria por gerações.